This episode is brought to you by Companion. Iris and Josh seem like the perfect match, but when a weekend getaway turns into a nightmare, Iris realizes that things aren't as perfect as they appear. From the creators of Barbarian and the studio that brought you The Notebook comes a twisted tale of modern romance and the sweet satisfaction of revenge. Companion, now playing only in theaters. Rated R, under 17, not admitted without parent. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. Então, eu tenho apenas 2 recados. Um é desculpa a minha voz, dessa vez sou eu que estou aqui numa situação de doença. E o segundo recado é em relação ao episódio. Esse episódio tem relato de assassinato de crianças, de bebês. Então, eu sei que muita gente não gosta de ouvir. E se você é uma dessas pessoas, pode pular este episódio. Então, é isso. Desculpa aí a minha voz nojenta, mas é o que tem pra hoje. Bora pro episódio de hoje. O John Sidney Makin, ele nasceu em 14 de fevereiro de 1845 em Wollongong, que fica na Austrália. O pai dele tinha sido preso na Inglaterra por deserção do exército e ele foi enviado para a Austrália para cumprir a pena dele, né? Então ele ficou por lá, casou e teve filhos, e o John era o quarto de 11 filhos desse casal composto por William e Ellen. E a outra pessoa que é personagem do nosso episódio hoje é a Sarah Jane Sutcliffe, que ela nasceu em Sydney no dia 20 de dezembro de 1845. O seu pai, o Emmanuel, também era um ex-condenado, assim como muitas pessoas que foram para a Austrália nessa época, né? E depois que ele cumpriu a pena dele, ele passou a trabalhar em um moinho. A Sarah se casou pela primeira vez com um marinheiro em 1865 e anos depois ela se casou com o John Makin em agosto de 1871. Eles tiveram pelo menos 10 filhos juntos, 5 meninos e 5 meninas, apesar dos registros desses filhos serem inconsistentes. O que a gente sabe com certeza são alguns filhos e que também a Sarah teve uma filha do primeiro casamento chamada Minnie. O John trabalhava como carroceiro para uma cervejaria, transportando grandes barris de cerveja, até que em 1881 ele foi preso, condenado por roubar mercadoria e passou 3 meses cumprindo pena. Em 1885 ele conseguiu outro trabalho de motorista para uma outra carroça, e dessa vez de verduras, mas no ano seguinte ele atropelou uma criança de 4 anos que estava atravessando a rua. Essa criança não chegou a morrer, mas teve ferimentos graves. Então, nosso amigo John aqui... Amigo não, porque ele é péssimo. O John não era um bom motorista, numa época que só se dirigia a carroça. Em 1891, ele ainda trabalhava como motorista de carroça para outra empresa, mas ele já não queria trabalhar, assim, ele já tava de saco cheio, ele faltava bastante, até que ele parou de ir trabalhar depois de 6 semanas. Ele era sempre visto em frente à sua casa e ele dizia receber dinheiro de uma propriedade que ele herdou da mãe dele, que havia falecido na cidade natal dele, mas a família tava sempre passando necessidade, eles estavam sempre na merda, basicamente. E aí foi então que o casal John e Sarah viram um anúncio nos classificados do jornal em abril de 1892. O que era isso? Era um anúncio de emprego, um anúncio de trabalho, um anúncio de uma oportunidade de negócios? Não. É muito, muito, muito terrível. Era o anúncio de uma jovem mãe solo que estava procurando uma nova família para o seu bebê, que era recém-nascido. E ela ia dar uma pequena recompensa para quem adotasse essa criança. Esta moça era a Agnes Ward, ela tinha 19 anos e ela trabalhava como empregada em uma casa, e em fevereiro ela deu à luz a um menino que ela chamou de Charles Ward. A Agnes não tinha condições de criar o filho e por isso decidiu colocar ele para adoção, anunciou no jornal que estava à procura de uma mulher gentil e amável para cuidar dele. Era muito comum fazer isso nessa época. Principalmente mulheres que não eram casadas, né, eram mães solo, e aí tinham filhos, a maioria delas trabalhava como servente, como empregada em algum lugar, elas não tinham condições de manter essa criança e elas anunciavam, e assim, normalmente famílias ou com boa intenção ou assim, né, que não eram terríveis, acabavam pegando essas crianças. E aí, o John e a Sarah foram encontrar a Agnes, eles foram acompanhados de uma das filhas deles, chamada Daisy, que tinha 10 anos na época, e eles concordaram em adotar o menino e receber o valor de 5 libras na época.
e disseram que ele ia substituir um filho deles que eles tinham recém-perdido. Eles falaram que logo se mudariam para um local onde teriam um chiqueiro, e eles iam passar o novo endereço para Agnes assim que possível para ela poder visitar a criança. O pequeno Charles, na verdade, não sobreviveu por muito tempo. Ele logo foi assassinado e foi enterrado no jardim da família. E assim, os Makin descobriram uma forma de ganhar dinheiro fácil, o jeito mais horrível que eu já ouvi falar nesse mundo, assim. Eu acho que eu nunca cobri um caso tão sórdido quanto esse, assim, tão terrível, né, de pura maldade. Eles pegavam crianças de mãe solo, que estavam desesperadas para encontrar um novo lar para seus filhos, e assassinavam essas crianças depois de receber dinheiro pela adoção. Em alguns casos, eles recebiam pagamentos semanais das mães dessas crianças, porque elas acreditavam que a família Make era uma espécie de casa segura para seus filhos crescerem até elas terem condições de pegar eles de volta. E aí, quando elas tentavam ver a criança e visitar e tal, eles inventavam desculpas e depois de um tempo se mudavam. Então, eles moraram em vários lugares diferentes e fizeram isso com muitas mulheres. No dia 4 de maio, outro anúncio. A Clara Risby, empregada doméstica também, procurava uma nova família para sua recém-nascida. O John e a Sarah responderam com uma carta usando o sobrenome McLellan. E eles aceitaram a proposta, que ia conceder a eles uma compensação de 5 libras para aceitar a criança. Alguns dias depois, em 16 de maio, a Clara e a irmã dela, Mary, levaram a bebê até a casa dos Makin. A Clara foi visitá-los no dia 18 e viu a filha, mas na visita seguinte ela foi informada que a Sarah havia saído com a menina. E aí, quando ela voltou mais uma vez no final do mês, a casa estava vazia. Em junho, mais uma mulher anunciou a adoção para sua filha. A Mary Stacy, que trabalhava também como empregada doméstica em uma casa de uma família, combinou com os Makin, que usava o sobrenome Ray, que ia pagar a eles 3 libras para adotarem sua filha. Ela levou a menina até a casa deles no dia 23 de junho e alguns dias depois recebeu uma ligação da casa onde ela trabalhava. O John e a Sarah estavam informando que eles iam se mudar, mas em breve eles iam passar o novo endereço para que ela pudesse visitar a filha. A Mary tentou ir até a casa deles, mas já estava vazia, e ela passou 2 dias procurando pela família em Hurtsville, que era onde eles tinham dito que iam se mudar, mas ela não conseguia encontrar eles. Ela informou para a polícia, só que ela deu o nome que ela conhecia deles, que era a família Ray. Que, né, não era o nome real deles, ela não sabia, que essa família havia sumido com a filha dela. O casal continuou seu macabro plano de assassinato de crianças para ganhar dinheiro de mães desamparadas. E assim, tem mais alguns relatos que eu acabei não colocando aqui, porque é basicamente o que sempre acontecia. A mulher colocava no jornal, anunciava, e aí eles iam lá, pegavam a criança, davam um nome falso, assassinavam a criança, pegavam dinheiro. Nessa época, na Austrália já havia uma lei em vigor dizendo que não podia dar compensação em dinheiro por adoção de criança para evitar problemas, mas não era, assim, recente tinha sido feita essa lei, não estava sendo cumprida, ninguém levava a sério. Então já era um problema, né? Porque as pessoas basicamente compravam uma criança, né? Então, isso tudo foi acontecendo. Só essas mulheres, né, que eram vítimas também aí, que sabiam o que estava acontecendo, tentaram informar as autoridades, não acontecia nada. Até que em 11 de outubro de 1892, 2 trabalhadores chamados James Mahoney e Frank Cooney estavam cavando uma vala para conectar o esgoto do quintal de uma casa em McDonaldtown. E eles estavam cavando essa vala no quintal, quando eles encontraram restos mortais muito decompostos, que eles acreditaram ser de um gato. Só que no dia seguinte, eles estavam cavando em outro local, a 20 metros de distância, mas no mesmo quintal, encontraram o corpo de uma criança, e aí eles perceberam que o que eles tinham encontrado no dia anterior também se tratava de uma criança. A polícia foi informada e os corpos foram levados para análise no necrotério, onde eles determinaram se tratar de um menino que havia sido enterrado há 3 meses, e uma menina que tinha sido enterrada há 6 semanas. Os moradores atuais daquela casa estavam lá apenas 3 semanas e por isso, né, a busca pelos culpados continuou. E como os Makin usavam vários nomes, demorou um tempo até a polícia conseguir identificar eles. E aí, poucos dias depois, no dia 14 de outubro, por coincidência, mais um corpo de uma criança recém-nascida foi encontrado em um lote vazio em Redfern. O policial Joyce caminhou pelas ruas próximas e percebeu em um dos quintais um ponto onde a terra parecia ter sido remexida. E aí ele foi lá ver o que era, mexeu, viu que estava vazio e concluiu que o corpo tinha sido originalmente enterrado naquela casa e depois transferido para o lote vazio. E nesta casa era onde estavam vivendo os Makin.
Eles foram questionados pela polícia, tanto o John quanto a Sarah diziam que agora é que eles tinham cuidado apenas de uma criança e que tinham devolvido ela para os pais. Mas eles já tinham os principais suspeitos, né, a polícia. Então, eles começaram a visitar todas as casas que os Makin tinham morado e começaram a cavar nos quintais. Então, foi feita uma busca muito grande. E o que eles encontraram foi muito mais do que qualquer um esperava. É terrível uma situação dessas, mas eles encontraram restos mortais de 15 crianças nas casas e terrenos próximos de onde o John e a Sarah moraram. O número pode ser maior que isso, mas este foi o número que eles encontraram. O John e a Sarah Makin foram presos. Os filhos também foram presos, mas depois foram liberados. Tinham alguns filhos maiores de idade já, mas foram soltos. E o John e a Sarah foram levados a julgamento em 6 de março de 1893, onde uma das mulheres que tinha entregado o filho para o casal, chamada Amber Murray, testemunhou reconhecendo os dois e também reconheceu o próprio filho, né, pelas roupas que foram encontradas no cadáver da criança. A defesa dos Makin consistiu em dizer que não tinha como provar que eles é quem tinham causado a morte das crianças e que nenhuma delas teria sido assassinada. Porque era muito difícil determinar a causa de morte se não foi uma morte muito violenta, né? Se não foi facada, enfim, algo assim. Então, se foi veneno, se foi estrangulamento, se foi sufocamento, é muito, muito, muito difícil de provar nessa época, né? Não tinham tantos testes assim. Então, o júri, eles demoraram horas pra chegar no veredito, justamente por conta dessa, né? Dessa questão de... será mesmo? Não tem prova que foram eles, mas essa foi foi a primeira vez, se eu não me engano, que na justiça foi usado o método de senso comum, na justiça lá da Austrália, que eles diziam, todas as casas que essas pessoas moraram tinham corpos de bebês enterrados no jardim. Logo, o senso comum nos diz que eles são responsáveis, porque eles são o fator em comum em todas essas casas. Então, eles chegaram, o júri, a um veredito de culpado, mas eles orientavam o perdão para a Sarah, porque, afinal, nesta época, ainda essa visão machista de que uma mulher não era capaz de cometer crimes tão horríveis. E a Sarah, durante o julgamento, ela ficava o tempo inteiro com um lenço, chorando, um lenço no rosto. E já o John, não. O John era muito sério e parecia até que ele não estava levando a sério aquele julgamento. Então, é isso, né? Nessa época aí, a mulher podia ser a pessoa mais horrorosa do mundo e ela ia ser vista como um ser delicado e incapaz de fazer maldade. Antes de dar a sentença, eles continuaram presos, né? Eles tentaram apelar essa condenação, mas eles não conseguiram. E aí, em sua sentença, o juiz Matthew Stephen comentou da crueldade dos dois em receber dinheiro da Amber e de outras mulheres, enquanto prometiam cuidar do filho delas, e como eles transformaram o assassinato de crianças em um negócio. Ele sentenciou os dois à morte por enforcamento, mas manteve a recomendação de perdão para Sarah, então ela ficaria presa, prisão perpétua. O John tentou outra apelação sem sucesso e em agosto ele escreveu uma carta para o primeiro-ministro da época, o Henry Parkes, pedindo por clemência. Os familiares também tentaram uma petição com políticos locais para que ele recebesse o mesmo perdão que a Sarah recebeu. E sempre com aquela defesa, as provas eram fracas, não dá para ter certeza que foi ele não fez nada, enfim. Teve até uma hora que ele tentou jogar toda a culpa na Sarah, dizendo que ela é quem tinha feito tudo sozinha. Mas nada deu certo, né? E o John Makin foi executado no dia 15 de agosto de 1893, aos 48 anos. Ele deixou 2 cartas, uma para os filhos e a outra que mantinha sua alegação de inocência. Já a Sarah, ela cumpriu pena na prisão, onde ela também trabalhou como atendente da ala hospitalar. E com o passar dos anos, a sua saúde deteriorou e ela sofria com hemorragia intestinal. Em 1911, ela foi transferida para um reformatório e a família dela começou uma campanha para que ela passasse o resto dos dias em liberdade devido à sua condição de saúde. E ela recebeu essa liberdade ainda em 1911 e foi morar com a filha Florence e o marido dela. E poucos meses depois, ela foi morar com a filha mais velha do primeiro casamento, a Minnie. A Minnie estava sofrendo com câncer do intestino e acabou morrendo no ano seguinte, em 1912. E aí a Sarah permaneceu na casa com o genro dela, né, que era o marido da Minnie. Conforme a sua saúde piorava, a Florence e o marido se mudaram com a Sarah até a morte dela em 1918, aos 72 anos. E esse caso horrível
Tem uma peça de teatro muito famosa na Austrália que é baseada nele. Baseado, no caso, somente em geral nele, né? Mas é especificamente da Amber Murray, que é essa mãe que foi no julgamento e testemunhou, né? E é muito interessante, tem alguns documentários, assim, episódios específicos de documentários sobre eles. Mas é isso, gente. Se você tiver qualquer indicação de caso, manda pra gente no e-mail, milcrimes@gmail.com. Semana que vem a gente tá de volta, espero eu, melhor de saúde, tanto eu quanto a Jéssica. E deixa aí seus comentários e apoia a gente. Ainda estamos precisando do seu apoio. Fiquem ligadinhos que o sorteio vem aí. É isso. Tchau, tchau.